A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre o teu coração, você meu amigo, você meu irmão na fé em Cristo Jesus. E você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja abençoado, seja abençoada, em nome de Jesus. Estamos aqui por intermédio deste canal de bênção, que é o canal Preparando o Caminho do Senhor Jesus, para aprender da Palavra de Deus, pois a Palavra do Senhor é o verdadeiro alimento. A Palavra do Senhor, ela nos fortalece, e que a Palavra do Senhor venha nos fortalecer neste momento, pois muitas pessoas têm perecido por falta de conhecimento da Palavra de Deus. Não adianta só ouvir, tem que guardar no coração e praticar, para se ter os resultados. Pois, como disse o Senhor Jesus Cristo, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Aleluia. E assim eu já quero deixar um versículo que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Olha o que disse Jesus. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então o Senhor faz uma pergunta aqui. Quando vier o Senhor, Ele achará fé no coração das pessoas nesta terra? Olha o que disse também Jesus em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 10 até o 13. Olha o que disse o Senhor Jesus, que nesse tempo muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Olha o que disse Jesus. Que nos últimos tempos, muitos abandonarão a fé. Foi o que disse Jesus. E quantos não são as pessoas que você conhece, que têm abandonado a fé? Já não creem, já não acreditam mais. E Jesus disse que muitos abandonariam a fé. E disse mais, e trairiam e odiariam uns aos outros. E ainda também disse mais, também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E quanto nós não temos visto muitos falsos profetas se levantarem, enganado a muita gente, a muitas pessoas têm sido enganadas. Sabe por quê? Por falta do conhecimento da palavra de Deus. Pois disse o Senhor Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, Jesus é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. Então, quando nós conhecemos, passamos a conhecer a palavra de Deus, nós se libertamos do engano, do erro, nós se libertamos dessas coisas, pois passamos a conhecer a palavra de Deus e o que o Senhor nos ordena a fazer. Então muitas pessoas têm sido enganadas por esses falsos profetas, como disse o Senhor, que se levantariam, surgiriam muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então muita gente tem sido enganada. Mas você que conhece a palavra de Deus, você que tem ela no teu coração e pratica,
Você conhece a voz do Senhor. Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, elas me ouvem, mas ela não ouve a um estranho, ela ouve a voz do Senhor e ela sabe quando é o Senhor que está falando com ela, pois ela conhece a palavra de Deus, ela sabe quando o Senhor está falando e ela não se deixa levar por qualquer tipo de voz, pois conhece a voz do Mestre. Aleluia. E Jesus também disse: e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar a maldade no mundo, o amor de muita gente se esfriará. E se você observar neste tempo, muitos têm se esfriado. O amor de muita gente tem se esfriado. As pessoas se odeiam umas às outras. Não há mais o amor na vida de muitas pessoas. Você vê, como disse Jesus, é filho matando pai, pai matando filho, e por aí vai. Observe como estão as coisas no mundo nos dias de hoje. A palavra do Senhor está se cumprindo. Tudo que o Senhor disse, Ele disse: passarão os céus e a terra, tudo passará, mas a palavra do Senhor não passará, até que todas as coisas se cumpram. Jesus, Ele ensinava acerca do reino de Deus, por intermédio das parábolas, contando as histórias, pois a parábola é uma história contada que tem o propósito de nos trazer uma lição moral de vida. Louvado seja Deus. E Jesus, Ele contava muitas parábolas para ensinar as pessoas acerca do reino de Deus. E eu quero aqui citar uma parábola que Jesus contou, que está em Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 3. Creio que você deve conhecer esta parábola, que é a parábola do semeador. Jesus, Ele falou-lhe muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu outros 100, outros 60 e outro 30. Louvado seja Deus. Você vê que Jesus, Ele contou esta parábola, que o semeador saiu a semear. E parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra parte caiu num solo pedregoso, cheio de pedras. E quando nasceu, por não ter raiz, quando bateu o sol, secou, por não ter raiz. E outra parte das sementes caiu no meio dos espinhos. E quando nasceu, ficou sufocado, por causa que estava no meio dos espinhos. Mas outra parte da semente caiu em uma boa terra. Jesus tinha uma maneira de explicar fantástica, muito maravilhosa, a maneira de Jesus explicar acerca do reino de Deus, de uma maneira simples, para que todos possam entender, pois Ele estava diante de muitos trabalhadores e pegava aquilo que eles trabalhavam no campo para explicar acerca do reino de Deus. E Jesus explica esta parábola,
No versículo 18, Jesus agora vai explicar o significado desta parábola. Jesus ele disse: compreendei, pois, a parábola do semeador. Compreendam, ele disse, a parábola do semeador. Ele disse que a todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. É aquela pessoa que recebe a palavra com muita alegria. Mas logo vem o maligno e a tira do seu coração. É o que disse Jesus aqui. Logo vem o maligno e a tira do seu coração. Este é aquele que caiu à beira do caminho, aquela semente que caiu à beira do caminho. E ele continua dizendo: e o que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. É aquela pessoa que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco, não dura muito. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça, por não ter raiz, por não estar enraizado. Ele tropeça quando vem as tribulações, as angústias, quando vem as perseguições, ele tropeça porque não tem raiz, porque não está firmado, porque não está estruturado. E ele tropeça. Esse é aquele que caiu no meio de um solo pedregoso. As sementes que caíram no meio do solo pedregoso. Pois a semente é a palavra de Deus. E Jesus ainda continua ensinando. E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Esse é aquele que ouve a palavra, mas a sedução deste mundo, os desejos de adquirir as coisas, é muito forte dentro do seu coração, que sufoca a palavra dentro dele e ele não consegue dar frutos. Jesus ainda continua dizendo: mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Mas há aquela semente, Jesus disse, que cai numa boa terra, que é aquele que ouve e entende a palavra de Deus e dá frutos. É aquele que ouve, que guarda, que pratica. Esse é aquele que caiu numa boa terra e conseguiu dar fruto. Esse é aquele que pode dar frutos. É aquele que ouve a palavra, guarda no seu coração, cuida em praticar. Pois, como disse o Senhor, antes, bem-aventurado, ou seja, bem-sucedido na sua carreira, é aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. Então, que nós venhamos ouvir a palavra do Senhor. E não só ouvir, deixar entrar no ouvido e sair pelo outro, mas que nós venhamos ouvir, receber com alegria, guardar e meditar. Pois quando vem os dias difíceis, pois os dias difíceis vêm para todos na terra. Aquele que está enraizado, aquele que está firmado na palavra, ele vai conseguir suportar as tribulações, as angústias, pois ele está firmado na palavra. E toda vez quando vier situações difíceis na sua vida, ele sempre vai lembrar do que está escrito na palavra, e a palavra sempre vai fortalecê-lo. Pois como disse o Senhor na sua palavra, que quando passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar, e nem a chama arderá em ti.
Quando passares pelas águas, elas não te submergirão, pois o Senhor está contigo. É o que diz a palavra do Senhor. Então, quando nós passamos por situações difíceis, sabemos e temos a certeza de que o Senhor está conosco no meio das situações difíceis. Esse é o que dá frutos, pois está enraizado na palavra de Deus. Cuida em guardar e praticar. Então que você que está ouvindo, não venha apenas só ouvir, mas guarde as palavras no coração. Medite de dia e de noite. Medite na palavra do Senhor. Guarde ela no teu coração, para que você possa dar fruto. Pois o próprio Senhor disse: não foi você quem me escolheu, foi eu quem escolhi a você. E o designei para ir e dar fruto. Louvado seja Deus. Então assim eu deixo esta palavra neste momento, nesta hora, para que nós venhamos aprender cada vez mais da palavra do Senhor, para não ser enganado por todo tipo de vento. Amém, meu irmão? E se você tem ouvido a palavra, você tem dito essa palavra, tem falado comigo, guarde e deixa Deus trabalhar na tua vida. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.